Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Ricardo Romeiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de regra de 3. Regra de 3 é um conceito matemático que envolve grandezas e proporcionalidade, que esse conceito ajuda não só nos exercícios de matemática, mas também em outras situações, problemas do dia a dia, em outras disciplinas também. Para isso a gente separou essa videoaula em dois casos, na regra de 3 simples, quando eu tenho somente duas grandezas envolvidas, e na regra de 3 composta, quando eu tenho mais de duas grandezas envolvidas. Então vamos lá para os exemplos que a gente separou aqui para vocês. Então vamos lá. A gente vai começar com a regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais. Então vamos entender o que significa analisar essa grandeza, é muito importante na regra de 3, e por que elas são diretamente proporcionais. Olha só, no exemplo que a gente separou, é um exemplo bem simples aí do cotidiano. Ele fala o seguinte, que um certo alimento tem um custo de R$5 por 5 quilos. Calcular o preço de 10 quilos desse alimento. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui na resolução é o seguinte, quais são as grandezas envolvidas? Aqui eu tenho preço e peso. E o que significa isso? Quanto maior o peso do alimento, maior é o preço. Então, as duas grandezas têm o mesmo comportamento. Quanto mais pesada, quanto maior o peso, maior o preço. Quanto menor o peso, menor também vai ser o preço. Então, por isso que são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, as setas devem ter o mesmo comportamento. Então vamos analisar isso. Eu sempre vou começar a analisar as grandezas pela pergunta, fica mais fácil de organizar o exercício. Então qual é a pergunta? Ele quer saber o preço de 10 quilos desse alimento. Então as grandezas preço e peso. Então vou começar pela pergunta, quanto vai custar, eu chamei de X, qual vai ser o preço de 10 quilos desse alimento, aí qual é a afirmação que ele deu? Sabendo que custa R$5, 5 quilos. Como eu acabei de falar, coloco a setinha para cima na pergunta. Isso é uma notação que eu utilizo, pode colocar para baixo se quiser, eu coloco sempre para cima na pergunta. Agora eu vou analisar preço e peso. Se eu aumento o preço aqui, né, mantendo a mesma proporção, tá? E não esquece que foi um aumento de mercado, na mesma proporção. Se eu vou aumentar o preço, eu aumento também o peso. Se eu pago por 1 quilo R$1, por 2 quilos vai aumentar o meu preço. Então, preço e peso são grandezas que as setinhas ficaram na mesma posição. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Para isso, eu faço uma igualdade aqui, ó, na regra de 3 simples, é só colocar o sinal de igual no meio das duas frações. Então, fica x sobre 5 é igual a 10 sobre 5. Ou seja, 10 sobre 5 dá 2, e passo o 5 que está dividindo x para o outro lado multiplicando. Então aqui eu encontrei que o x vai ser R$10. Resolvendo essa multiplicação em x aí, eu tenho que o preço de 10 quilos desse alimento é R$10. Então peguei um exemplo bem simples aí, porque o nosso objetivo aqui é fazer a análise da grandeza, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então, duas grandezas somente, regra de 3 simples. Resposta: 10 quilos do alimento custará R$10. Agora, a gente vai falar ainda na regra de 3 simples, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, grandezas inversamente proporcionais. Vocês vão ver a importância de fazer essa análise corretamente. Senão, normalmente, eu vou achar uma alternativa aí, dependendo da situação, que não condiz com a resposta correta. Então, vamos lá. No exemplo que a gente separou aqui, no segundo exercício, olha lá, um certo homem percorre uma via de determinada distância com uma bicicleta.
Sabendo que com a velocidade de 5 km por hora, ele demora 6 horas. Quanto tempo este homem gastará com a sua bicicleta para percorrer essa mesma distância com uma velocidade de 3 km por hora? Então vamos analisar essa questão. Nesse exemplo, as grandezas envolvidas aí são velocidade e tempo. O que eu tenho que pensar aqui antes de colocar os números? Quanto mais tempo eu tenho para fazer uma determinada viagem, mais devagar eu posso ir, menor pode ser a minha velocidade, eu não estou com pressa. Ou seja, se eu aumentei a minha velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Eu vou levar menos tempo. Então eu aumento uma grandeza, diminui a outra. Aumentou o tempo, diminui a velocidade. Aumentou a velocidade, diminui o tempo. Por isso que eu chamo de grandezas inversamente proporcionais, ou seja, as setinhas agora vão ter sentidos contrários. Então, olha só, começando pela pergunta de novo, ó, quanto tempo um homem gastará para percorrer com a sua bicicleta a uma determinada distância se ele for com uma velocidade de 3 km por hora? Então, x horas, olha lá, quanto tempo, se ele for a 3 km por hora, que vai ser a velocidade dele. Aí, qual é a afirmação do exercício? Que ele leva 6 horas se ele for a uma velocidade de 5 km por hora. Então, tempo, como a gente já viu, olha lá, eu coloquei, como está na pergunta, eu coloquei a setinha para cima. A velocidade é inversamente proporcional, então eu ponho a setinha para baixo, ou seja, se eu aumento o tempo, se eu tenho mais tempo, eu posso diminuir a minha velocidade para fazer um determinado percurso. Eu estou considerando a mesma viagem. O que vai acontecer na hora de colocar o sinal de igual aqui nessas frações? A fração do tempo, que é a minha pergunta, eu vou manter na mesma posição. A fração da velocidade, como ela é uma grandeza inversamente proporcional, eu vou mudar a ordem aqui das grandezas. Em vez de ficar 3 sobre 5, vai ficar 5 sobre 3. Então vai ficar assim, ó, x sobre 6 é igual a 5 sobre 3. Mantive a fração do tempo, que é a pergunta, e inverti a fração da velocidade, que no caso é a afirmação que ele deu. Fazendo a multiplicação em cruz aqui, ó, 3x igual a 30. Ou seja, vai levar 10 horas para fazer esse determinado percurso. Então, olha como dá uma diferença. Se ele for com uma velocidade de 5 km por hora, ele leva 6 horas. Se ele diminuir a velocidade dele para 3 km por hora, ele vai gastar mais tempo, ele vai levar 10 horas para a viagem. Então, o homem gastará 10 horas para fazer o mesmo percurso com a velocidade de 3 km por hora. Então, grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Aí eu sou obrigado a lembrar de inverter uma das frações. No caso, eu mantenho sempre a fração da pergunta e inverto a fração que eu tenho os dados, né? Dados no exercício lá, que são dados completos do exercício. Tudo bem? Então tá aí dois exemplos aí de regra de 3 simples. Uma com as grandezas diretamente proporcionais e a outra com as grandezas inversamente proporcionais. Agora a gente vai falar um pouquinho da regra de 3 composta. O que acontece na regra de 3 composta? No mesmo exercício eu posso ter grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então vamos lá. Olha só. Nesse exemplo que a gente separou aqui, ó, na alimentação de 2 bois durante 8 dias, são consumidos 2.420 quilos de ração. Se mais 2 bois são comprados, quantos quilos de ração serão necessários para alimentá-los durante 12 dias? Então, primeira coisa que eu tenho que pensar aqui, não é uma regra de 3 simples, porque eu tenho 3 grandezas, ó. As grandezas envolvidas são ração, bois e dias. Então, regra de 3 simples, eu teria somente 2. Como que eu vou começar a organizar? Eu vou começar a organizar pela pergunta, na onde está, o que eu preciso calcular. Então, na minha pergunta, ó, ele está querendo saber quantos quilos de ração. Então, eu vou por ração primeiro. Ó, ração, número de bois e dias. Como ele está perguntando quantos quilos de ração, ó, eu tenho x quilos de ração.
Se eu tinha 2 bois e comprei mais 2, eu fiquei com 4 bois aqui, e durante 12 dias. Então, quanto que eu preciso comprar de ração para alimentar esses 4 bois durante 12 dias? E qual que é a afirmação que a gente tem aí? Que eu tenho um consumo de 2.420 quilos de ração para alimentar 2 bois durante 8 dias. Montei a minha regrinha aqui. Agora eu vou analisar as grandezas. Eu vou comparar as grandezas sempre com a grandeza da minha pergunta, ou seja, eu vou comparar ração e bois e ração e dias. Então vamos lá, setinha para cima na ração. Ração e bois. Quanto mais ração eu tenho, mais bois eu consigo alimentar. Então são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu coloquei setinha para cima na ração, eu coloco setinha para cima nos bois também. Agora eu vou esquecer os bois, eu vou comparar ração e número de dias. Quanto mais ração eu tenho, mais dias vai durar. Eu não vou considerar o número de bois variando. Imagina que você tenha um único boi. Se eu tiver mais ração guardada, mais dias eu vou conseguir fazer com que eu alimente esses bois. Então são grandezas diretamente proporcionais. Setinha para cima aqui também. Como todas as setinhas ficaram para cima, não vai ter nenhuma inversão de fração aqui. Eu vou colocar do lado da igualdade somente aonde está o x, e as outras duas frações ficam do outro lado da igualdade, multiplicando uma pela outra. Então vai ficar assim: x sobre 2.420 igual, porque é a pergunta. Agora lá, como bois também está com setinha para cima, eu repeti o 4 sobre 2. Como dias também está com setinha para cima, eu repeti o 12 sobre 8. Não precisou inverter nenhuma fração. Se tivesse mais uma grandeza aqui, o tipo de ração aqui, por exemplo, se tivesse setinha para cima, eu teria uma terceira fração desse lado multiplicando também. Então aqui eu tenho 3 grandezas, podia ter 4, 5, 6, 7, que seria o mesmo raciocínio. Agora eu vou fazer os cálculos. Eu simplifiquei a primeira fração aqui, ó, 4 sobre 2 ficou 2 sobre 1. E o 12 sobre 8 ficou 3 sobre 2. Então eu fiquei com x sobre 2.420 é igual a 3 sobre 1. Ou seja, fazendo a multiplicação em x aqui, eu preciso de 7.260 quilos de ração. Serão necessários, então, 7.260 quilos de ração para alimentar 4 bois durante 12 dias. Então, nesse exercício aqui, mesmo analisando as grandezas, ó, todas elas, né, ficaram grandezas diretamente proporcionais. Lembrando que eu vou comparar cada uma delas somente com a grandeza que está a minha pergunta. Então eu comparei ração e número de bois e ração e número de dias. Vamos ver mais um exemplo que a gente separou aqui sobre regra de 3 composta. Olha só. Em 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros fazem 1.920 tortas. Em quantos dias 4 confeiteiros poderão fazer 320 tortas? Então vamos pensar aqui agora. Grandezas envolvidas, ó. Tempo, que é número de dias, número de confeiteiros e quantidade de tortas. Agora vamos começar pela pergunta, ó. Em quantos dias? Coloquei o x aqui nos dias. 4 confeiteiros poderão fazer 320 tortas. Então essa é a minha pergunta. Sabendo que em 6 dias, 12 confeiteiros conseguem fazer 1.920 tortas. Já coloquei a setinha para cima na minha pergunta, no dias. Agora eu vou comparar dias e confeiteiros. O que eu tenho que analisar aqui? Quando eu falo de dias, eu estou lembrando de tempo. E confeiteiros é a mão de obra. Quanto mais tempo eu tenho para entregar um serviço, menos mão de obra eu preciso. Então, tempo e mão de obra são grandezas sempre inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais dias eu tenho para entregar a torta,
menos confeiteiros trabalhando eu vou precisar. Então eu ponho a setinha para baixo aqui em confeiteiros. Agora eu vou analisar dias e número de tortas. Dias, como eu já disse, é tempo. Número de tortas é produção. Quanto mais dias eu vou trabalhar, mais tortas eu vou produzir. Então, tempo e produção sempre vão ser grandezas diretamente proporcionais. Então, se ficou a setinha para cima aqui no dias, ficou a setinha para cima aqui nas tortas também. Agora eu vou montar as minhas frações. Ó. De um lado da igualdade vai ficar o x sobre 6, e do outro lado eu vou ter as duas frações, confeiteiros e tortas. Lembrando que a fração que representa confeiteiros, como ela está ao contrário à seta, eu vou ter que inverter a fração. O 12 vai subir, o 4 vai descer. Então, em vez de ficar 4 sobre 12, vai ficar 12 sobre 4. Então, vai ficar assim. X sobre 6, 12 sobre 4, olha lá, a fração dos confeiteiros. E a fração do número de tortas, como está na mesma direção do número de dias, ela se mantém. 320 por 1920. Então, olha só. Vou simplificar essas frações. Eu vou ficar com 3 sobre 1, olha lá, o 12 sobre 4 deu 3 sobre 1. E o 320 por 1920 deu 1 sobre 6. Fazendo as multiplicações aqui, ó, eu vou obter x igual a 3 dias, ou seja, serão necessários 3 dias de serviço para 4 confeiteiros conseguir produzir 320 tortas. Então tá aí mais um exemplo de regra de 3 composta. Espero ter conseguido ajudar vocês. Muito obrigado.